Olá, nós vamos estudar nesse bloco a respeito das tarifas, de como ela é fixada, também institutos complementares com forte incidência de questões jurisprudenciais. Vamos tratar das hipóteses de extinção da concessão, de extinção dessa forma, negocial, delegada, do serviço público e ver umas palavrinhas diferentes, umas palavrinhas novas, que às vezes nem quem é da turma do direito lembra a diferença, por exemplo, entre caducidade e rescisão, entre a possibilidade do Estado pegar o serviço para si, do Estado retomar o serviço, nós chamamos isso de encampação, e quando a falha é da administração ou a falha é do concessionário, o nome muda. Também quando o concessionário vai à falência, se extingue. Tudo isso são temas que, se você não estudar, vai confundir na prova e não é isso que a gente quer. Então vem comigo, pessoal, vamos lá. A tarifa é fixada pelo preço da proposta vencedora. Então, na licitação, nós vamos buscar a melhor proposta. Não necessariamente a menor tarifa, mas a melhor proposta, que pode combinar tarifa mais técnica. De repente, a tarifa do licitante vencedor é um pouquinho mais cara, mas ele vai oferecer muito mais serviços. E aí, lembra que o barato sai caro, a gente tem que olhar qual é a maior vantagem na prestação do serviço. Não olhando só o preço, mas olhando tudo, olhando a prestação do serviço como um todo, tá bem? Claro, a tarifa deve ser módica, princípio da modicidade tarifária, sim, mas ela é fixada pelo preço da proposta vencedora. E ela deve ser ainda preservada. O que é preservada? É manter o seu poder de compra, manter o seu poder monetário, porque tem inflação, tem aumento dos custos, insumos, encargos, tudo isso. E aí, pessoal, é importante que haja o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Senão você quebra o parceiro, senão você quebra o concessionário. E aí o Estado estaria se enriquecendo ilicitamente às custas do concessionário, o que é vedado, é proibido. Portanto, o equilíbrio econômico-financeiro, nós chamamos isso de preservação das regras de revisão tarifária, que estarão aonde? Na lei, no edital e no contrato. Olha que é amplo, A preservação da tarifa ou do valor da tarifa para não falir o concessionário tem previsão em lei, no edital e no contrato. E é por isso que o parágrafo 2º do 9º fala: os contratos poderão prever mecanismos de revisão, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro. Esse poderão é deverão, deve ser lido como um poder-dever, porque se você não tem mecanismos de revisão, você não consegue equilibrar o contrato. Tá bem? Ônus e bônus. O contrato é comutativo, lembra? Ele tem ônus e bônus. Portanto, é preciso estabelecer revisões ou mecanismos de revisões de tarifas, que podem ser para mais ou para menos. É, professor? É. O equilíbrio econômico financeiro do contrato também pode baixar a tarifa? Também pode baixar a tarifa. Como que eu sei disso? Pessoal, a gente tem inflação, mas tem deflação. Se as coisas melhorarem, a tarifa baixa. É que a gente, como brasileira, a gente não está acostumado com deflação, A gente está acostumado sempre com o preço das coisas aumentando, aumentando, aumentando. Mas é possível que o preço caia também. E se caírem os custos, cai a tarifa. Tá bem? O que eu já vi sendo perguntado é esse parágrafo 3º aí, que já começa com uma ressalva. Ele começa com a exceção. Olha ali. Ressalvados os impostos sobre renda, é o imposto de renda, os demais, ressalvados os impostos sobre renda, os demais, criação, alteração e extinção de quaisquer tributos ou encargos, após a apresentação da proposta, quando impactar a tarifa, implicará na revisão dela para mais ou para menos, conforme o caso. O que é isso? Qualquer tributo
que modifique a tarifa após a proposta gera direito de revisão. Qualquer tributo, vou repetir, qualquer tributo após a proposta que impacte no valor da tarifa implica na sua revisão, salvo os impostos sobre a renda. Impostos sobre a renda não geram revisão tarifária. Vou repetir, impostos sobre a renda não implicam revisão de tarifa. Por quê? Porque é exceção. O artigo fala ressalvados os impostos sobre a renda. Eu já vi questão sobre isso. Imposto sobre renda não gera revisão tarifária. E os demais? Todos os demais, sim. Imposto sobre renda, não. Ok? E o artigo 11 fala de outras fontes ou receitas alternativas. Para quê? Para favorecer a modicidade das tarifas. Então, no caso concreto, em cada contrato, atendidas as peculiaridades daquele serviço público, o poder concedente pode prever, em favor da concessionária, fontes provenientes ou alternativas de receitas. Isso está onde? No edital de licitação. Você já deve ter visto assim em rodovia pedagiada. Antes de construir, consulte a concessionária tal. Quer divulgar aqui? Quer publicar aqui? Quer fazer merchan aqui? Ligue para nós, ligue para a concessionária. O que é isso se não outras fontes de receitas ou receitas alternativas? Claro, né? Do couro sai a correia. Se eu prevejo como Estado fontes alternativas, isso impacta no equilíbrio econômico-financeiro. É uma balança. Equilíbrio econômico-financeiro nada mais é do que uma balança. Aumentou o tributo, aumenta a tarifa. Salvo imposto sobre a renda. Gerei receitas, aí diminuiu o custo, porque eu gerei outras receitas. Reduz a tarifa. Aumenta a despesa, sobe tarifa. Diminui a despesa, diminui a tarifa. Como se chama isso? Equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ali as tarifas poderão ser diferenciadas, diz o artigo 13, em função das técnicas e dos custos. Lembra que eu falei? Eu falei exatamente isso há pouco, né? Que a tarifa envolveria a proposta vencedora, que pode ser o preço mais a técnica. Então a tarifa ela pode ser diferenciada de acordo com custos específicos de distintos segmentos de usuários. O melhor exemplo disso é o pedágio. Moto, tem lugar que paga, tem lugar que não paga, paga um valor menor. Veículo comercial, né, os automóveis têm um outro valor. E comercial, veículo comercial é por eixo. Distinto segmento de usuário. Se você tem um bitrem, você vai pagar mais do que o outro que tem um caminhãozinho. Se você tem ali uma carga, né, que precisa de uma atenção especial, cargas especiais, podem ser cobradas tarifas especiais. Inclusive, o STJ disse que é legítima a tarifa básica, eu falei isso anteriormente. Ele falou da telefonia fixa, mas a lógica se aplica, né? Já que hoje pouca gente tem telefonia fixa, aos serviços básicos de água e luz, por exemplo, em que você paga o consumo mínimo, né? Você paga a tarifa básica. Tá bem? Então, tarifa básica, ela é legítima, ela é admitida. E aí vamos falar agora de outros institutos, como por exemplo aqui a arbitragem. Como por exemplo a arbitragem. O que é a arbitragem? Em vez de levar o conflito para a justiça, eu escolho um árbitro. Em vez da justiça, o árbitro. O contrato pode prever? Pode. O que é a arbitragem senão um mecanismo privado de solução de disputas? Não vai para o juiz, escolho um árbitro. Só que essa arbitragem tem que ser feita no Brasil e em língua portuguesa. São os dois requisitos, no Brasil e em língua portuguesa. Está aí a previsão, artigo 23A da Lei 8987, que é a Lei dos Serviços Públicos. Vale a pena você dar uma lida na Lei 8987, no texto compilado que você tira no site do Planalto. Tá bem? Então, em vez de levar a questão para a justiça, a gente escolhe um árbitro, o árbitro dá uma sentença arbitral e resolveu o problema, não tem recurso, acabou e tchau. É muito rápido. Diferente, às vezes,
de ações judiciais que podem demorar muitos anos. Essas palavrinhas sub, você lembra, são permitidas. Tudo que tiver sub é permitido. Subcontratação é permitido. Subconcessão é admitido. Qual é a diferença, então, professor, entre subcontratação e subconcessão? Você já viu aquele corte de grama do lado das rodovias? Você já prestou atenção no colete, né, na roupa, no fardamento dessas pessoas? Presta atenção. E aí você olha se o nome dessa farda, se o nome que está lá no uniforme é o mesmo da empresa. Normalmente não. Normalmente você tem lá a concessionária, que é um grupo grande, conhecido, e você tem lá uma empresa menor subcontratada só para varrer ou só para cortar a grama. Está lá, a serviço da concessionária. Pode olhar, inclusive nos veículos que eles usam, tem lá, a serviço da empresa tal. O que é isso? É subcontratação. Ela é permitida, mas a responsa é da concessionária. A responsabilidade é da concessionária, tá bem? E a subconcessão? Subconcessão já é mais amplo. A gente começa do menor para o maior. Subcontratação, eu contrato uma outra empresa para me ajudar aqui na prestação de serviço. Subconcessão, eu transfiro um pedaço da concessão para outra empresa. É transferir uma fatia do bolo, transferir um pedaço da melancia. Ela é permitida nos termos do contrato, desde que o poder concedente autorize. E não é qualquer autorização, não. É autorização expressa. E aí, diz a lei, sempre precedida de concorrência. Então tem que ter a concorrência e o subconcessionário se subroga, ele se substitui. Ele toma lugar naquele serviço nos direitos e obrigações daquela fatia do bolo, daquela fatia da melancia, nos limites da subconcessão. Então o que é a subconcessão? É passar um pedaço da concessão para outra empresa ou consórcio de empresas, nos termos do contrato, mediante concorrência. E quem pegar a fatia se subroga, se substitui naquela fatia e cuida daquele pedaço do bolo nos direitos e obrigações relacionados àquele pedaço do bolo, relacionados ao limite da subconcessão. É possível transferir a concessão? O Supremo disse que sim, porque para o Supremo o que interessa é que o serviço público seja prestado. Não interessa se é por A ou por B ou por C. Mas é possível, claro, mediante anuência do poder concedente, sob pena de caducidade da concessão. Caducidade da concessão. O Supremo chama isso de cessão da posição jurídica. O que é possível, inclusive, pelos financiadores da concessionária. Tá bom? Olha lá o artigo 27A. Nas condições do contrato, o poder concedente autorizará a assunção do controle. O que é a assunção do controle? Assume a criança. Tudo bem? Assume o controle. Por parte de quem? Quem vai assumir? Quem entrou com o dinheiro. Os financiadores ou garantidores. Para promover a reestruturação financeira e assegurar o princípio da continuidade. Olha aí. Tá bem? Aí assegura a continuidade do serviço público. Beleza? Claro, essa assunção do controle ou administração é temporária, né? É para reestruturar. Reestruturou, beleza, fim de papo, tá bem? Essa assunção do controle ou da administração temporária, que a gente fala, assume o controle ou a administração temporária, não altera as obrigações da concessionária. Não altera nada. Perante o usuário continua tudo igual. Tá bem? Então, assunção do controle ou administração temporária. Tem essas duas possibilidades. Assume o controle ou a administração por um tempo. Tudo bem? Só para ficar bem claro, são duas figuras. O controle ou a administração temporária para fazer a reestruturação financeira, garantindo a continuidade dos serviços. Beleza? Para o usuário, nada muda. E a intervenção, professor? A intervenção é uma medida do poder concedente. A intervenção tem o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço e o cumprimento das normas. Quais?
as do contrato, as do regulamento, as das leis. Então, o que acontece? Baixa-se um decreto, poder concedente, baixa um decreto, e nesse decreto ele designa o interventor, o prazo para que serve, quais os limites. E aí? Aí o contraditório é diferido, é adiado. Baixa o decreto, ou seja, a intervenção vem de cima para baixo como se fosse uma paulada. Bateu a paulada no lombo, aí instaura o processo administrativo e ouve o concessionário. Ou seja, se assegura o direito de defesa depois da intervenção. É como eu falei, é uma paulada. Vem a paulada, depois eu te escuto, né? Paulada no lombo, depois eu te escuto. É mais ou menos isso, só para você entender. Primeiro o decreto, depois o processo administrativo, que tem prazo, deve ser concluído em até 180 dias. Tá bem? 180 dias. Professor, mas e se tiver abuso, né? Se vier a paulada aí e depois se verificar que a coisa não foi bem feita, que não foram observados os pressupostos legais e regulamentares. Aí, meu amigo, aí, minha amiga, se declara nulidade da intervenção, devolve imediatamente para a concessionária e, claro, né, provavelmente, eu digo provavelmente, 99,9999 vai ter indenização do Estado. Porque a lei fala sem prejuízo do direito à indenização, é claro. Tá bem? Agora, a intervenção, ela é drástica, ela gera responsabilidade do Estado, se eu for abusiva, e ela leva a algumas consequências. Se tiver tudo certo, devolve para a concessionária. Se não tiver tudo certo, se tiver algum problema, extingue a concessão. Extingue a concessão, tá bem? Então, ela é grave, ela é severa. Por quê? É 880 aqui, né? Ou devolve ou extingue. Tá bem? E claro, né? Se não for extinta, se tiver tudo certo, aí devolve para a concessionária, o interventor presta contas e o interventor responde pelos atos praticados. E se for comprovado o inadimplemento da concessionária, então se declara a caducidade do contrato. No caso de ilegalidade, caducidade. Inclusive, essa é uma das formas de extinção da concessão, a caducidade, que está lá no inciso 3. O que é a caducidade? É a extinção da concessão pelo descumprimento das normas por parte da concessionária. É como se as normas que a concessionária tem que cumprir fossem como os cabelos aqui da nossa cabeça. E aí, né, começa a cair, começa a ficar caduco, né? Descumpre, caem os cabelos, caducou, né? Eu sei que caducar tem outro sentido, tem sentido aí da pessoa que, né, não está mais bem das faculdades mentais, mas vamos pensar que seja isso. Caducou porque a concessionária não cumpriu as regras. Tem outras formas? Tem sim. Tem sim, vamos lá. Advento do termo contratual. Acabou o prazo, acabou a conversa. Isso aconteceu no Paraná. Agora, no Paraná, não está cobrando pedágio, mas logo mais vai voltar a cobrar. Por quê? Acabou o prazo. Acabou o prazo, acabou a festa, né? Acabou o termo contratual, acabou a concessão. Na encampação, o interesse público desaparece. E quando o interesse público desaparece, a administração assume. Então, encampar é assumir o serviço, tá? Precisa de lei específica autorizando a encampação e o Estado indeniza todos os prejuízos. Então, encampar é o Estado assumir para si a prestação do serviço, tá bom? Porque não tem mais interesse público, beleza? Na caducidade, eu já disse, a concessionária descumpre. Essa é a diferença para a rescisão, porque na rescisão é o Estado, é o poder concedente que descumpre. Só que, para conseguir a rescisão, ou ela é consensual ou litigiosa judicial. Essa é a diferença. Quando o erro é do Estado, a concessionária tem que ir na justiça ou, mediante acordo, conseguir essa rescisão, tá? Então a rescisão ela pode ser amigável ou litigiosa, mas pressupõe uma conduta ilícita do poder concedente. Por isso que é rescindido. E na
caducidade, o problema está com a concessionária. Na rescisão, o problema está com o Estado. Na anulação, anula-se no exercício da autotutela por problemas, né, decorrentes ali no contrato, no procedimento administrativo. Aí é anulada a concessão, tá bem? Então, a anulação pressupõe ali poder de autotutela, é a administração que anula. E no problema que leva à anulação, no problema da anulação, é uma ilegalidade originária, é uma ilegalidade no contrato ou no procedimento, tá bem? Enquanto que a rescisão é uma ilegalidade no decorrer do contrato. Essa é a diferença, a linha do tempo. A anulação vem antes, é ilegalidade originária, a rescisão é uma ilegalidade durante o contrato, ou seja, uma ilegalidade superveniente. E, por fim, a falência da empresa ou falecimento do titular, se for empresa individual, porque a isso equivale a morte da pessoa jurídica. A morte da pessoa jurídica. Tá bem, pessoal? Bem, nós resolveremos questões adiante em razão do tempo e isso tudo será objeto de uma grande revisão na aula específica de questões. Eu espero por você. Até lá!